Queridos irmãos e queridas irmãs, abençoado e ótimo sábado a todos vocês. Hoje, dia 27/2, último sábado de fevereiro, vamos a mais um podcast falando sobre como era a quaresma nos primórdios da igreja. O tempo da quaresma nem sempre durava 40 dias e o jejum causava controvérsias entre os primeiros cristãos. Nos primórdios da igreja, os cristãos foram frequentemente perseguidos e era difícil para os bispos criarem um calendário litúrgico abrangente. Isso resultou em uma disparidade inicial na forma como os cristãos celebravam a quaresma. No século II, Santo Irineu escreveu uma carta ao Papa questionando sobre os tipos de jejum antes da Páscoa. Pois a controvérsia não é apenas sobre o dia da Páscoa, mas também sobre a própria maneira de jejum. Alguns pensam que devem jejuar um dia, outros 2, outros ainda mais. Alguns, além disso, consideram seu dia consistindo de 40 horas, dia e noite. E esta variedade em sua observância não se originou em nosso tempo, mas muito antes, no de nossos ancestrais. É provável que eles não se apeguem a uma exatidão estrita, e assim formaram um costume para sua posteridade, de acordo com a sua própria simplicidade e modo peculiar. No entanto, todos eles viveram em paz e nós também vivemos em paz uns com os outros. E a discordância com respeito ao jejum confirma o acordo na fé. De fato, nos primórdios da igreja, os primeiros cristãos concordavam que um jejum deveria preceder a festa da Páscoa, mas a duração de 40 dias não era imutável. A quaresma de 40 dias. Ao mesmo tempo, estudiosos descobriram que alguns cristãos no deserto egípcio realizavam um jejum pós-teofania por 40 dias. A festa da teofania comemorava o batismo de Jesus e acontecia tradicionalmente em 6 de janeiro. Portanto, esses cristãos começavam o jejum no dia seguinte, a teofania, imitando Jesus, que foi para o deserto para jejuar por 40 dias imediatamente após o seu batismo. Esse jejum, entretanto, não terminava na Páscoa, mas com uma cerimônia batismal, iniciando novos membros na fé cristã. Alguns estudiosos acreditam que a tradição do jejum pós-teofania foi posteriormente fundida com outras tradições para criar a época da quaresma, como conhecemos hoje. Foi só depois do concílio de Niceia, no ano 325, que a quaresma foi amplamente estabelecida com jejum de 40 dias. Depois, a legalização do cristianismo permitiu uma celebração mais pública do jejum e os bispos puderam então iniciar o processo de união com os bispos de Roma, em todas as coisas, incluindo as disciplinas litúrgicas. Enfim, apesar de a quaresma ter mudado desde os primórdios da igreja, as raízes da quaresma são profundas e o jejum de 40 dias tem origens antigas. Queridos irmãos e irmãs, que interessante sabermos um pouco mais sobre a quaresma na era dos primórdios da igreja. É muito bom contribuir com o seu conhecimento, alimentando o seu espírito. Essa é a nossa maior dedicação com todos os nossos podcasts. Desde já eu deixo um abraço, desejo um ótimo final de semana, um abençoado domingo. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.